Corneta Metrópolis desta terça-feira, dia 7/7, Piperno. 77. Ai, que saudade. Não tinha nascido, mas eu estava lá. Bom dia para todo mundo. A gente está aqui, como a gente está todos os dias da Copa do Mundo, com Brasil ou sem Brasil, para falar de todas as coisas que envolvem esse que é a maior Copa do Mundo de todos os tempos. E a maior Copa do Mundo de todos os tempos consegue ter dentro dela, até por conta desse gigantismo, histórias espetaculares e histórias que talvez a Copa do Mundo não precisasse. Ontem, a Bélgica entrou em campo e enfrentou, do lado de lá, um jogador que deveria estar suspenso. Ainda assim, fez 4-1, dancinha do Trump e tudo mais, e se classificou. Mas essa mancha no Mundial está aqui. Desde a história do Sheik do Kuwait, de 82, a gente não viu uma interferência tão direta, indiscreta, explícita, em questões futebolísticas de chefes de Estado, e dessa vez a gente viu e não adiantou o Infantino dizer não, veja bem, não é assim, a imagem dele depois dessa Copa do Mundo vai ficar bem pequenininha. Além disso, hoje temos a definição dos últimos dois classificados às oitavas de final, dos 8 melhores classificados da Copa do Mundo, com os jogos da Argentina, Messi em campo, e depois a Colômbia contra a Suíça. Ontem a gente viu a despedida, já viu a despedida do Neymar, já viu a despedida de todo mundo. Vai vendo a despedida do Modric, ontem do Cristiano Ronaldo, e hoje o Messi entra em campo contra o Egito. De um lado tem o Salah, do outro lado tem o Messi, um deles também vai se despedir das Copas do Mundo. Quem não vai se despedir de Copa do Mundo sou eu e o Piperno, que estamos aqui desde 1930. Bom dia, Piperno. Bom dia, dona Marília. De fato, em 1930 você, né, já era praticamente uma veterana em coberturas de futebol. Não, eu era estagiária, você era chefe. Mas, de qualquer forma, você embarcou lá, né, para Montevidéu. O Brasil foi de navio, chegou lá, sofreu com frio, perdeu na estreia e depois acabou voltando mais cedo para casa. Exemplo do que aconteceu agora, quando, aliás, nem voltou para casa, porque é uma seleção que se dispersa agora pelo mundo e poucos jogadores estarão aqui no Brasil para darem as suas devidas e aguardadas explicações para mais esse fiasco, para esse, aliás, um fiasco inominável da seleção brasileira. Em relação à grande vitória da Bélgica ontem, realmente os belgas entraram em campo empurrados aí por uma torcida que certamente foi maior do que a torcida da seleção da China, porque boa parte do mundo ontem torceu pelo sucesso da seleção europeia, que humilhou os americanos do dique vigarista Donald Trump, que ficou então agora com os cotovelos muito doloridos diante de tudo que aconteceu dentro de campo, porque no futebol é assim que as coisas têm que ser resolvidas, dentro de campo. Quem está lá nos Estados Unidos e assistiu de camarote a eliminação dos donos da casa, então já caiu o Canadá, já caiu o México e por último caiu os Estados Unidos, é o Robson Morelli. Bom dia, Robson. Bom dia, Marília, bom dia, Piperno, bom dia a todos. O que o Trump fez foi uma pura influência na FIFA. Ficou feio para ele, mas também ficou muito feio para a FIFA, e eu acho que o que importa para a gente, para o futebol, para a Copa do Mundo, é essa posição da FIFA, essa posição do Gianni Infantino, de total submissão a um chefe de Estado, a um comando que a gente não via há muito tempo no futebol em Copas do Mundo, é você anular um cartão vermelho. Não anular, mas você postergar numa Copa do Mundo. O jogador cumpriria e vai cumprir essa pena, sabe-se lá quando, mas ele esteve em campo na maior parte do tempo. E como o Piperno disse, foi uma influência política, mas o futebol respondeu por si só dentro de campo. 4-1 contra os Estados Unidos, contra o Trump, contra a FIFA. Então tudo voltou ao normal depois desse 4-1, mas é mais um capítulo negativo. Tô lembrando que já teve o capítulo Irã, mais um capítulo negativo da gestão Trump e da gestão Copa do Mundo nos Estados Unidos. A verdade é que há uma decisão da FIFA, né? Porque o Trump pedir é uma coisa, a FIFA aceitar que é o problema, né? Porque o Trump faz parte do personagem, da figura política, das decisões. Ele não surpreende o Trump pedir uma coisa dessa, não entender que o cartão vermelho era uma suspensão e fazer todo aquele circo que foi feito. Agora, a FIFA aceitar que é a questão que fica marcado para sempre. O futebol, dessa vez, vingou e foi justo dentro de campo. O problema é que nem sempre é assim. Nem sempre uma decisão injustificada como essa é arrumada
pela realidade, né? Às vezes não acontece, dessa vez aconteceu, e aí os belgas vingaram o mundo inteiro. O que o Trump conseguiu fazer junto com o Infantino foi atrair uma antipatia para a seleção americana. Ontem, acho que o mundo inteiro, tirando os Estados americanos, ou alguns americanos, estavam torcendo para os belgas ontem por conta da sensação de interferência externa nesse jogo. Pois muito bem, senhoras e senhores, para quem está com a gente nos canais de Fast TV, porque a gente está em tudo quanto é lugar. Quem está com a gente nos canais de Fast TV vai buscar uma aguinha, a gente vai para um rápido intervalo. E para quem está com a gente aqui no YouTube, hoje a gente temos que fazer o rescaldo, sabe, Pepe? Se a seleção brasileira não vai catar os caquinhos, nós vamos catar os caquinhos, vamos tentar montar um quebra-cabeça aí para os próximos 4 anos. A próxima estreia em Copa do Mundo é daqui a 4 anos. E o Ancelotti, por enquanto, né, tem contrato para ser o técnico da próxima Copa do Mundo. A próxima data FIFA é em setembro. E a convocação para esses amistosos deve acontecer na primeira semana de setembro para a Super Data FIFA, que acontece do dia 21 de outubro, 21 de setembro até o dia 6 de outubro. Já estão garantidos 2 jogos contra a Austrália e a CBF tenta marcar um terceiro em Singapura contra alguma seleção asiática para ter 3 jogos nesse período. O que o Ancelotti deveria fazer nesse retorno aos trabalhos quando ele voltar das férias em Vancouver? Convocar 26 novos jogadores, tipo, rasga o que aconteceu nessa Copa, dá um tempo para essas pessoas, mesmo para o Vini Júnior. Convocar o Vini Júnior, que foi o principal jogador dessa seleção, com altos e baixos, mas foi o principal desse jogador, mais 25, quer dizer, preserva o que é ainda o craque dessa geração, né? Tem idade para estar na próxima na próxima Copa do Mundo. Manter a base atual, então pega aí quem foi titular nessa seleção que foi bem, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Ryan, mantém a base atual, ou o Ancelotti deveria pedir para sair? Essa é a pergunta que a gente faz hoje no nosso enquete nas redes sociais. E aí, Piperno, eu vou dar uma informação. Hoje, a seleção brasileira volta... quer dizer, aquele avião que todo mundo assistiu, sabe? Aerobra, Aeroexa, Exobra, sei lá como é que chamava aquilo. Teve até transmissão ao vivo da decolagem do avião. Volta vazio para São Paulo, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Dos 26 jogadores, mais o goleiro reserva do Flamengo, comissão técnica, médico, volta pouca gente nesse avião. Provavelmente jogadores que atuam no Brasil, mas nem todos, porque alguns vão voltar depois ganhar no dias de folga dos seus times. O próprio Ancelotti, essa é uma informação, disse à chefia da CBF que volta para o Brasil no final de agosto. Então, como é que ele vai convocar uma base nova, Piperno, de jogadores que atuam no Brasil ou coisa tal, se ele vai estar em Vancouver esse período todo? Como é que ele vai assistir o Campeonato Brasileiro? Bom, minha gente, eu acho o seguinte, é claro que hoje em dia é possível, né, enfim, acompanhar futebol à distância, porém, eu acho que ele também já tem na cabeça uma base para começar o novo ciclo, até enxertando aí muitos jogadores que não foram para a Copa do Mundo. Então, o Estevão deve voltar, eu imagino que ele corrija o erro de ter descartado o João Pedro. Então, há muitos jogadores com esse perfil, talvez o João Gomes, eventualmente o André, Andrei Santos. Enfim, o Andrei Santos, que também foi outro que bateu na trave, né? Então, eu acho que aí ele teria Murilo, Beraldo, essa jovem guarda. A minha questão é óbvio que Danilo, Alexandro, né, Casimiro, essa turma não volta mais. Agora, tem alguns jogadores que estão naquela linha de corte, até por uma questão etária, né? Então, Marquinhos e Gabriel Magalhães, vale a pena ou não vale a pena convocar? Eu não chamaria. Não que, se fosse para convocar uma seleção para uma outra Copa do Mundo daqui 6 meses, é óbvio que eles deveriam fazer parte do grupo. Só que aí a gente tem que estabelecer um outro horizonte, né? A procura agora, a necessidade vital é de se criar uma nova base. Se daqui 3 anos, por exemplo, alguns desses veteranos ainda estiverem lá jogando o fino da bola e tal, tudo bem, aí vamos olhar para eles. Mas, por enquanto, tem que haver um esforço para revelar novos jogadores para a seleção. Por exemplo, é muito cômodo ir lá e chamar o Alisson de novo. Para quê? Então,
o Breno, ou o Carlos Miguel, ou sei lá quem. Mas o fato é que o Brasil tem que procurar novos goleiros, novos laterais, né? Jogadores de meio campo mais qualificados e tal. Então, eu acho que tem muito trabalho a ser feito e não há motivo para ficar olhando com tanto carinho para essa base que novamente fracassou. Gente, a seleção acho que vai fazer uma limpa, né? A seleção vai fazer uma limpa nesse grupo, nesses 26 jogadores. Poucos vão ficar. Alguns que não vieram por contusão, esses sim vão ser recrutados novamente, mas o fato é que a CBF e o Carlo Ancelotti, que tem o contrato assinado até 2030, vai fazer uma limpa nessa seleção. Os goleiros vão embora, os laterais que não existem também vão embora, os zagueiros vão embora, 1 ou 2 ali do meio de campo vão ficar e tem uma reavaliação dos atacantes que foram chamados, que mostraram talvez competência na temporada para estarem na Copa, mas que não funcionaram. Estou falando, por exemplo, do Igor Thiago. Então, esses jogadores todos vão embora, tchau, obrigado, e nunca mais vão disputar uma Copa do Mundo. Vai ter, sim, uma limpa. E tem muito mais do que isso, né? Existe uma discussão ainda dentro da CBF esquentando para ver se o presidente, o Chamir, se ele tem força para continuar até o fim do próximo ciclo. Então, tudo isso começa a ser tocado, a ser feito, os pauzinhos começam a ser metidos. Existe uma discussão muito forte também sobre a Liga de Futebol do Brasil. Existe uma discussão, a CBF poderia retomar essa organização, porque os clubes não conseguiram chegar num acordo nesses últimos 3, 4 anos, então eles são incompetentes para formar uma liga, e a CBF vê com bons olhos ela retomar essa organização. O problema é que tem contratos ainda vigentes e tudo isso influencia o comando da CBF, então tudo isso ainda vai ser analisado. O avião parte hoje, tentei ir para o aeroporto, mas fui demovido da ideia, porque me falaram que só vão poucas pessoas. O Neymar já está em Miami, o Carlo Ancelotti foi já para Vancouver encontrar a mulher onde ela mora, então, e ele só volta para o Brasil depois. Não, ele está aí, agora, ele está aí. Vai ter uma avaliação. Procura que ele está aí. Ele está em Nova York. Ele está em Nova York e vai hoje. Ele está em Nova York e vai hoje para Vancouver. Então, assim, cada um vai para um lado, né? O que sempre acontece, ninguém vai para o Brasil, ninguém vai responder para o Brasil. Tem aquele Aero Brasil que sai, né? Cheio de esperança, mas não tem aquela explicação no aeroporto da volta quando o time fracassa, porque vai cada um para um lado. E é isso que acontece, é isso que tem acontecido nas últimas Copas do Mundo. Bom, a gente tem um ciclo acabando de Alisson, Ederson, Everton, Danilo, Marquinhos, Alexandro, Casimiro, Neymar, que vão provavelmente dar tchau. Tem uma arte aqui com as carinhas dos 26 convocados e eu acho que tem uma outra questão, Pipeno. Eu acho que esses tchau, a gente vai falar sobre o tchau do Neymar daqui a pouco especialmente, mas esses são jogadores que deixam a seleção brasileira e deixam marcas muito discretas na passagem pela seleção brasileira. O Neymar ainda tem a questão carismática dos gols que ele marcou, de ser um craque geracional, mas todos esses que eu falei têm carreiras nos seus clubes muito mais relevantes, inclusive o Neymar, do que tiveram na seleção brasileira. Mas nessa primeira convocação do Ancelotti, tem uma outra questão que eu acho que está na boca do povo. Normalmente, quando tem uma eliminação, a gente tem algumas linhas mestras sobre por que o Brasil foi eliminado. E dessa vez me parece claro que, por conta do ciclo pequeno, ele fez um ajuste, levou o que tinha e tentou fazer um time pragmático. A gente quer um time pragmático nos próximos 4 anos? Ou a gente quer ver, né? Acho que isso está na boca do povo. O Brasil teve 30%, 34% de posse de bola contra a Noruega. A gente quer um time protagonista. E para isso vai ter que insistir e revelar o meio de campo. Dá para criar um camisa 10 de hoje, dia 7 de julho, até o dia 6 de setembro, no dia da convocação? Não dá, Pipera. Mas ele deixou de fora meias que poderiam dar para o Brasil uma outra cara de meio de campo. Então eu imagino que nessa primeira convocação a gente possa ver Matheus Pereira, a gente possa ver Andreas Pereira, a gente possa ver, dependendo do que acontecer em agosto aí nos mata-matas, até o Bidon do Corinthians, que tem proposta para jogar fora. Algum meio-campista vai precisar aparecer, Piperno. Para aparecer, alguém tem que procurar, né? Porque também houve muito comodismo no futebol brasileiro nesses últimos tempos, porque
À medida em que se tem um diagnóstico de que esse jogador não existe, esse jogador extraclasse, vamos procurar, vamos tentar adaptar alguém. E não foi feito isso, né? Eu me lembro que, um pouco antes da Copa de 2022, eu participei de uma entrevista com o Tite, e o Tite falava exatamente daquilo que ele pretendia para um meia, porque ele estava procurando, uma vez que o Felipe Coutinho, que tinha sido o melhor jogador da passagem dele, a ser esse meia, o Felipe Coutinho não era mais um jogador em condição física para isso, né? O que foi o titular em 18 e tal. Então, ele naquele momento, ele desenhava várias possibilidades, acabou não encontrando e tal, mas houve lá uma procura que a gente pode contestar se foram ou não tomadas feitas as escolhas corretas, mas tentou-se. Agora, parece que a gente já descartou isso muito cedo, muito rápido, não pode ser assim. Então é evidente que há uma carência, né, desse jogador de meio campo, de um ótimo lateral direito, mas espera lá, será que não vale a pena a gente procurar melhor, a gente trabalhar melhor uma alternativa, ou pegar um jogador de uma outra posição e começar a adaptá-lo na seleção brasileira? Então, eu acho que há necessidade de trabalhar mais. Agora, isso também vale, dona Marília Ruiz e Robson, para a imprensa esportiva. Sabe por quê? Nesse próximo ciclo, felizmente, a gente não vai mais ter o irritante e eterno debate de leva o Neymar, não leva o Neymar, pelo amor de Deus. Ficaremos livres disso. Então agora cabe a todos nós também procurar outros temas melhores e mais relevantes do que tratar dessa coisa inútil. Mas eu acho que o técnico ele tem que definir primeiramente um padrão de jogo. O Brasil não tem um padrão de jogo. E talvez um ano de trabalho ele pudesse ter desenvolvido um padrão de jogo. O que eu quero dizer com o padrão de jogo? É um jeito de a seleção jogar. Foi até difícil para a gente entender aqui na Copa do Mundo, e vocês aí, se o Brasil era um 4-3-3, um 4-2-4 ou um 4-4-2. Não ficou claro para ninguém. Né? Não ficou claro para ninguém. Ele falava uma coisa, o Ancelotti, a gente via outra no jogo, e às vezes acontecia uma outra ainda. Então, assim, o padrão de jogo é muito importante. Você olha para a França, você vê um padrão de jogo. Você olha para a Espanha, você vê uma forma de jogar. Você olha para a Argentina, tem um jeito característico de jogar. Não estou falando certo ou errado, estou falando que existe um padrão de jogo. Você olha para Portugal, não tem um padrão de jogo, por exemplo. Você olha para o Brasil, não tem um padrão de jogo. Então, assim, acho que o primeiro passo desse novo ciclo, que a gente não sabe direito como vai começar, a gente está falando de uma convocação em setembro, mas setembro tem a reta final de Campeonato Brasileiro, setembro tem reta final das competições da Conmebol. Será que ele vai tirar jogadores aí do Brasil que estejam decidindo títulos, que estejam encaminhando conquistas? Eu acho pouco provável, porque o que a CBF vai querer fazer agora é comprar o menos de briga possível com todo mundo. Então a gente precisa ver qual jogador ele vai chamar. Acho que não começa agora também, viu, gente? Acho que vai passar essa temporada e vai começar só no ano que vem. Agora, o que ele precisa definir é um padrão de jogo. E o futebol brasileiro precisa ter meias. A gente perdeu uma Copa para a Noruega, que tinha 2 meio-campistas que acertaram tudo, que ficaram com a bola, que colocaram a bola debaixo do braço e que conduziram o jogo. Estou falando do Berger e do Odegaard, que conduziram o jogo nessa derrota do Brasil para a Noruega, nessa derrota que trouxe o Brasil, né, que levou e vai levar o Brasil de volta para casa. A questão de como vai jogar, eu acho que ela é importante, Pipeno, porque assim, a gente tinha definido, depois da saída do Tite, que era necessário um técnico estrangeiro. As histórias recentes do Campeonato Brasileiro, na Libertadores, a vinda do Jorge Jesus, depois do Abel Ferreira, o sucesso desses técnicos estrangeiros no Brasil, falou, então, aqui não tem ninguém nesse nível, vai ter que importar. Acho que isso virou consenso. O que era tabu antes, virou consenso. Tem que trazer um técnico estrangeiro. E a gente depositou nesse técnico super vitorioso estrangeiro as esperanças de consertar aquilo que estava claramente quebrado, que é uma seleção sem um protagonista definitivo, sem lideranças positivas dentro do campo, não lideranças pressionadas dentro do campo. E a gente aceitou que na situação que ele chegou, ele podia entregar isso aí. Agora não, agora ele tem 4 anos para entregar uma coisa diferente. E aí a gente pega o histórico do Ancelotti, não dá para esperar que o Ancelotti seja o Guardiola. O Ancelotti é o Ancelotti.
E se a gente contratou o Ancelotti para um ciclo de 5 anos, né, 1 mais 4, a gente também não pode esperar que o Ancelotti faça o que ele nunca fez na carreira dele. Acho que ele pode potencializar o Vini Júnior definitivamente, o cara que tem chance de chegar na próxima Copa ainda no auge. Mas a verdade é que também a gente não pode ficar esperando que contratamos o Ancelotti e veio o Guardiola no lugar dele. Não. E para quem espera que o Brasil, por exemplo, vai agora num passo de mágica mudar tudo. Bom, agora vamos então mudar todos os conceitos que nos últimos tempos foram descartados pela seleção brasileira e vamos passar a ter um time dominante nos jogos. Não, isso não é uma característica de equipes dele. Ele venceu muito jogando de outra forma. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser assim, esse choque conceitual? Porque o torcedor quer uma coisa, o crítico também, mas o professor se acostumou a jogar, a ganhar de uma outra forma. Bom, exato. Então, o que nós vamos fazer? Essa é a primeira questão. Eu diria que é uma escolha de Sofia muito séria, né? Não é algo fácil. Segundo, qual é o tipo de material humano que nós temos? Então tá bom. Então vamos ter um time mais controlador, com passe de bola, com posse de bola. Mas, por exemplo, e a tradição brasileira de ótimos laterais? Como é que nós vamos fazer para resgatar isso aí? Onde é que nós vamos achar um goleiro, né? A gente ficou falando muito sobre isso nos últimos tempos. Porque o que o Brasil tem é assim, tem uns 10 ótimos atacantes. Então o Brasil tem muita gente para disputar 3 posições. Só que o resto, daí para trás, o Brasil tem pouca gente de altíssimo nível. Então o Brasil vai ter que fabricar muitos jogadores para onde não tem. E quando você não tem um craque, e a gente está enterrando o nosso último craque, né, o Neymar, que ajudou muito também a ser enterrado, você tem que jogar no padrão, você tem que jogar no estilo de jogo, você tem que jogar com os jogadores que você tem e na forma de atuar, numa forma simples e numa forma que todo mundo entenda. Coletivamente, ele fala muito isso, né? O time é coletivo, mas a gente ficou muito preso nessa Copa do Mundo ao lampejo de alguns bons jogadores. Eu acho que é claro que a gente tem que apostar nos nossos bons jogadores. É claro que a gente tinha que apostar no Vini Júnior, sobretudo depois do começo que ele teve. Mas a gente ficou só no Vini Júnior, né? Só no Vini Júnior. E aí a gente se perdeu. Então, quando você não tem mais jogadores referências, e talvez nessa Copa do Mundo alguns jogadores de referência estão aposentando suas camisas, você começa a apostar em forma de jogar, em padrão de jogo, em uma forma mais coletiva de armar. E aí isso tem que começar imediatamente no próximo ano, por exemplo. Você tem que ter clara a ideia de como a seleção brasileira vai jogar. E o Ancelotti, assim, ele não é o pior técnico do mundo. Eu acho que ele fez um trabalho ruim na seleção brasileira neste um ano, mas ele não é o pior técnico do mundo. E ele tem como característica também se moldar aos times aonde ele chega. Então ele tem que se moldar também à tradição da seleção, à vontade do torcedor brasileiro, à história da seleção brasileira, a necessidade de meias que sempre foram características do futebol nacional, do futebol brasileiro. Um atacante talvez dentro da área, um centroavante, os 2 laterais, mas não existem, tudo bem. Se a gente, mais esses 4 anos, não achar nem laterais que possam passar do meio de campo e atacar, como o Wesley tem. A gente tinha um lateral, é que ele se machucou, né? O Wesley era o típico lateral da história do futebol brasileiro. Deu muito azar. Então tem que achar esses jogadores e tentar montar uma equipe com padrão com esses jogadores. É isso que ele tem que entender. E talvez a gente não tenha dado tempo suficiente para ele. Talvez ele, em um ano, não tenha conseguido fazer isso. Se ele tivesse no clube, talvez ele tivesse conseguido fazer em 5 meses. Na seleção brasileira, a gente sabe que é diferente. Olha, ele tem 5 jogos esse ano, né? Provavelmente 3 na Super Data FIFA de setembro, outubro, e tem uma data FIFA também grande em novembro desse ano, para que ele possa começar a acomodar. Competição mesmo, a seleção brasileira passa a ter o ano que vem com as eliminatórias ainda sendo discutidas, porque temos 10 times na América do Sul, 3 com vaga assegurada na próxima Copa do Mundo e as outras 7 equipes disputando 6 vagas e meia. 6 diretas e uma na repescagem. Então, evidentemente, se a Conmebol lançar um campeonato assim,
ele vai ficar esvaziado, vai ter que tem a expectativa de criar um título de Copa América nessa competição para dar motivação para as seleções disputarem, porque a Conmebol não quer abrir mão das 18 datas, né? Ida e volta das seleções, mas vamos ver o que vai ser. Então, competição para valer só ano que vem. Eu acho que nessas 5... Eu não sei se... eu entendo que o torcedor brasileiro está tão conformado que o Brasil não ganhou que o Ancelotti se sente sem pressão. Mas se o trabalho até o final do ano não tiver pelo menos um direcionamento do que vai ser para a Copa do Mundo, eu não sei se a torcida vai continuar com essa certeza que a melhor opção é o Ancelotti. Porque a gente vai ver aqui no nosso quintal, Palmeiras, o Flamengo, esses times de novo ganhando títulos, esses técnicos de novo se destacando. Se o Ancelotti começar a ser um técnico que toda vez que tem uma data FIFA nos decepciona, essa certeza de que ele é o melhor técnico do mundo, o mais vitorioso da história, ele começa a ficar mais, sabe, aquela imagem que vai fade, vai como chama? Desintegrando. Eu acho que ele precisa mostrar alguma coisa. E aí, Piperno, nessa Copa do Mundo, a gente aceitou, por exemplo, convocação, com todo o respeito que a palavra não vai sugerir, mas eu estou colocando com respeito e entre aspas, a convocação de jogadores, entre aspas, inúteis. Não dá mais pra gente aceitar a convocação do Ibáñez, que é zagueiro, mas vai jogar de lateral direito. Então tem Bremer, que é convocado, mas não é opção. Léo Pereira, que parece ter sido convocado só porque ele era canhoto, precisava de um zagueiro canhoto. O Everton, que foi um goleiro que foi convocado porque ficamos sem opção. Ele testou o Hugo, ele testou o Bento, eles falharam, quer dizer, vamos chamar o cara da outra Copa que não tinha sido chamado para esse ciclo. Ederson, Alexandro do Flamengo. Esses caras que foram tapa-buraco em convocação, acho que não dá mais pra gente aceitar. Não é possível que o Brasil não tenha revelação de jogador suficiente pra gente ter no banco, pelo menos, promessas, e não jogadores que estão tapando buraco, Piperno. Olha, o Everton foi uma convocação injustificável. Quer dizer, você tem tudo, mas os dois titulares estão inseguros. Pô, mas aí a solução é chamar um goleiro veteraníssimo que... Pô, ele foi descartado pelo Palmeiras. Pois o Palmeiras não quis. Assim, o Palmeiras liberou o Everton de graça. Um ídolo, com maravilhosos serviços prestados ao Palmeiras, mas que foi liberado porque não seria mais titular. Era, mas vai justificar com convocar o atual do Palmeiras, que tem idade para a próxima Copa do Mundo. Era melhor o Carlos Miguel. Já que ele não é para jogar, em vez de levar o quarto goleiro do Flamengo, por que não levou o primeiro do Palmeiras? Não entendo isso. Eu também acho que foi uma coisa Quando estranha. Quando o próprio jogador fica surpreso com a sua convocação, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, agora, por exemplo, a gente pega o Ibáñez. O Ibáñez é um bom zagueiro e tal, mas ir para jogar como lateral, se ele fosse como zagueiro, ok, mas, puxa, foi também para disputar a posição de lateral. Aliás, o Brasil começou a campanha na Copa com ele, também achei esquisito. O Léo Pereira e o Bremer, ok, naquele momento defensáveis, porque eram os dois reservas e, na verdade, os titulares permaneceram em campo durante toda a campanha. Então, beleza, mas também não sei se precisam voltar. O fato é que, para algumas posições, o Brasil tem alguns jogadores que precisam ser testados. Agora eles precisam ganhar oportunidade. Então, lá na Premier League tem o Murilo, que vem jogando muito bem. Exatamente. Então, não é dar uma chance, puxa, vai jogar mal contra a Singapura e não volta mais. Não. Precisa dar mais de uma chance, como aliás teve o Fabrício Bruno. Por exemplo, tem lá o Beraldo. O Beraldo chegou até a jogar como volante. Tem que ser mais testado. E o mais testado, que eu quero dizer, é testado com mais insistência. Não é um joguinho, ou meia hora de um jogo, falhou num lance, dá num gol e não pode voltar mais. Não é assim. Não é dessa forma que se vai construir um time. Agora, tem uma velha guarda aí de 2, 3 Copas do Mundo que, olha, obrigado e tal, valeu pelos serviços prestados e sigam suas carreiras. Longe daqui.